E estamos na Inferno. Hoje eu vou falar sobre um jogo que eu já falei sobre aqui mais jogos, né? Hoje eu vou falar sobre um jogo criado por esse mano aqui, o Medecliner. Acho que é assim que se pronuncia. Que criou vários jogos como Resistance Imperial, Resident Evolution e The You Testemunho. Que a maioria desses jogos são jogos de lutas, mas eu não vou falar sobre ele, mas eu vou falar sobre Stay Lives, que foi um dos jogos que eu mais joguei na minha vida. Não muito, mas eu joguei bastante. Com o Lobinho. Então quando eu vou falar sobre, não sobre o jogo, mas sim um canal, que é esse mano aí, que fez uma história baseada dentro desse jogo. Então ele fez também mais uma história, não baseada num livro, mas é o jogo em si. Então eu vou falar sobre The Bakers. Então bora lá. Nossa série já começa com um dos primeiros personagens que vão ser apresentados, que é o personagem policial Thompson, que vai ser um personagem importante nessa história, parece. Não é? Que está voltando para sua casa depois de um dia cansativo. Depois de dormir, tomar uns berita, ele vai pro trabalho e vai fazer uma missão. Missão que vai na casa dos Breakers, meu irmão, Resident Evil 7. Depois de ganhar vários murros, vários cacetados pelos caras que sequestraram ele, ele deixa os caras embora, ele liga pros amigos dele da polícia e fala que ele foi sequestrado. Do outro lado da cidade está tendo um caso de um surto misterioso e um dos protagonistas, um dos personagens também da sequência da história foi pego pelos zumbis, né? E depois nosso protagonista dá uma grande vasculhada na casa e não acha muita coisa. Ele acha uma besta do Daryl Dixon, meu irmão, The Walking Dead. E ele vê zumbis, criaturas, monstros lá e dá um monte de tiro na headshot na cabeça deles. Então ele foge pela porta que ele achou, porque as outras estavam fechadas. E vê uma horda dessas coisas. E acaba o episódio. Após um dos personagens ser atacado pelo zumbi, ele é salvo por uma das protagonistas também da série. Uma protagonista parece muito a Abby, mano. Então o nosso protagonista, que se chama Miguel, pergunta o nome dela, que o nome dela é Estela. Daí ele agradece ela por ter salvado a vida dele e ela fala que essas coisas estão vindo para a cidade. E ele pergunta se ela pode ajudar ele, né? Mas ela fala que não quer ajudar um policial. E lá na delegacia, um dos personagens tá vendo na notícia lá no computador que tá tendo um surto misterioso lá em outra cidade, mas ele não dá a mínima, então ele vai pra delegacia pra ver se tem um relato sobre o Thompson, que foi sequestrado, e daí chegou outro personagem que também pergunta o que tá acontecendo, daí eles falam que o Thompson foi sequestrado, aí chega o nosso protagonista, Miguel, que fala que tá tendo um surto lá na cidade, que as pessoas comem. Daí eles ficam entrando porque eles não sabem o que eles vão fazer, porque agora tem duas coisas, o Thompson e os zumbis atacando as pessoas. E daí chega a abertura, pô, os caras vão a abertura agora. Daí o Thompson volta pra casa, né, porque tá cheio de zumbi na frente. Daí chegou lá o cara que sequestrou ele, daí ele se esconde pra, né, fugir. Ele fala o nome de um personagem de um jogo aí. Daí o cara, o filho do cara fala que já tá bom e tudo mais. Eles vão achar ele. Daí eles agem, dão um cacete nele, aí o senhor liga, que é o cara lá da delegacia falando isso, o velho não sabe o que é um celular, boomer. Então o filho dele pega o celular, ele liga lá. O cara fala que é o Thompson, né? Mas ele não dá e quebra o celular. Daí eles ficam nervosos. Daí o moleque lá, o Miguel, ele faz uma ligação pra toda a delegacia falando sobre o surto e tudo mais. E todo mundo vai ser revistado pra limpeza. Nossa, merda. Daí aparece a Estela falando sobre que, pô, porque veio esconder uma prisão, mano, onde vai ter mais bicho. Onde pode ter um monte de infectado. Mas ele fala que os amigos dele vão precisar de ajuda, uma coisa assim. E ela fala, leva eles, vou sobreviver sozinho. Ele pergunta sobre ela, o que ela vai fazer. Ela fala que ela consegue sobreviver sozinha. E ela se vira, né? E tá com uma sirene e ele fala sobre os loucos. Assim, sobre loucos, uma coisa assim. E acaba o episódio. Bom, o episódio já começa com uma anteriormente do episódio anteriores. Mas eu não vou falar sobre isso. Que eu já falei, né? Então, o nosso episódio já começa a acontecer, né? Eles vão tentar sair da delegacia, né? E o personagem também vai também sair da delegacia. Todo mundo vai tentar sair da delegacia. Então,
o personagem, eles vão pra metrô, né? O estacionamento, metrô, o estacionamento, mas tá cheio de zumbi. Então o Hugo, que é o cara de preto aí, roupa preta, ele se auto-sacrificaria pra o pessoal fugir. O cara do colete não queria que ele se sacrificasse, mas ele vai ser isca pra isso. Então o cara vaza. Então só fica o cara de óculos e o cara do terno. Daí eles literalmente vão brigar porque eles parece que tá devendo alguma coisa pra ele. O Hugo tá devendo alguma coisa pro cara do óculos. Daí ele ganha um tiro na perna, igual no Resident Evil 2. Apocalipse. Então o cara vai de Americanas e tudo mais. E entra a abertura da série e tudo mais. Então nossos outros protagonistas, com o Miguel, vai estar, né, tentando fugir do local todo. Só que ele ouve o tiro e o cara lá do colete percebe que pode ser o Hugo ganhando o tiro. Ele acha. Daí a cena muda para o Thompson, que está sendo um refém, né, do cara que chama Lucas, que parece que se conhece, talvez já foi preso por ele. E ele dá um bom cacetada na cabeça dele e tudo mais. Daí ele fala que não pode gritar, que vai dar ruim pra ele. Daí ele sai pra fazer um negócio. Daí chega uma nova personagem chamada Zoe, que vai ajudar ele a fugir daí, o Thompson. Daí eles voltam pra delegacia e aparece uma personagem nova chamada Ellen, que parece que ela viu o que aconteceu. Ele fala que, ó, que você fala pra alguém vai dar ruim pra você. E ela é uma ameaça. Entenda o que você quiser, ele fala literalmente isso. Daí o cara, o sargento, pergunta onde tá o Hugo pro cara. Daí ele fala que eles têm que se salvar. Daí o outro protagonista, o Miguel, fala, tá certo, vamos sair daqui e acaba o episódio. Foi bem baixinho esse episódio, hein? Daí o nosso protagonista, o Thompson, revela o nome dele pra Zoe, porque eles estão se conhecendo, que é Ethan Thompson. Interessante, né? Que parece que se conhece. Então eles vão cuidar da ferida dele que está machucado. No outro lado estavam os nossos protagonistas fugindo para a floresta por causa do surto. Daí eles ficam conversando lá, falando sobre o Hugo. Daí fala que, ó, que eu morro igual o Hugo, eu quero que o meu carro fique pra você. Que eu esqueci o nome. Daí aparece outra personagem que parece que ela perdeu o filho pelos mortos ou pelos monstros, não sei. Então ela fala que ela não lembra disso. Daí aparece a abertura da série e tudo mais. Daí os nossos personagens aí, o Thompson está perguntando onde eles estão em Tal City, que é lá no outra cidade e ele precisa achar um jeito de sair daí. E ela fala que é pior ficar e ele fala que é pior sair. Os dois falam, né, que é pior e eles precisam sair. Mas ele não pode por causa da habilitação. Então ela fala dar uma arma pra ele ficar, né? E ela vai buscar ajuda pra ele sair daí e tudo mais. Daí no outro lado está o Miguel conhecendo a moça aí e tudo mais. Ele pergunta se ela veio e ela fala que ela veio da cidade. Daí ele pergunta o que aconteceu pra ela perder o filho dela. Ela fala que ela foi sequestrada. Não fala. Fala uns monstros que atacaram ela. Que eu acho que é aquela família lá que pegou o Thompson e tudo mais. E ela fala que torturaram ela por dias, sei lá o que. Mas ela conseguiu fugir e tudo mais. Daí o personagem do Oxycu falou que o chefe tá chamando todo mundo para ir da casa, então eles vão entrar. Daí dentro da casa, em outra cidade, quase meia-noite e tudo mais, eles ficam conversando, daí o chefe fala que ele teve uma ligação do Thompson com o celular gigante aí, mas o áudio tá muito, até é ruim pra me ouvir. Ele fala que tá acabando comida e tudo mais. Daí eles descobrem que a gravação foi gravada há 3 dias atrás, antes do surto. Daí a personagem aí, daí a personagem, que é Julia o nome dela, ela pergunta se o nome dele é Thompson, né? E ela ganha um lapso de memória e lembra que ele está morto. Ela fala que morreu, né? E tudo mais. Daí acaba o episódio. Daí nossos protagonistas ficam conversando sobre como ela sabe que ele morreu, mas ela fica falando que a mente dela não consegue pensar o que aconteceu, tava sumindo as coisas também. Mas ela lembra que foi um laboratório, mais ou menos, que ela veio. Então o nosso Sargent aí vai com ela pra ver se ela lembra onde tá o Ethan. O Ethan Thompson. Mas o cara do 4, o cara do óculos escuro queria ir junto, só que não permitiu. Daí entra a abertura da série que ficou um pouquinho melhor. Só meio travada, mas ficou legalzinho, ficou legal.
Daí eles vão até o laboratório onde a Julia foi sequestrada pra ver se eles acham o Thompson. Chegando lá, o cara que pegou o Thompson, que acho que é o filho do Carapá, ele pega ele e nocauteia o cara, assim. Daí descobrimos que a Julia é uma traíra, está trabalhando com o cara e tudo mais. E ele fica bravo e consciente. Algumas horas depois, os nossos protagonistas estão lá na casa onde ficaram. O cara do Oxys que eu queria ir lá buscar o cara, só que o Miguel, ele fala que ele talvez esteja bem, sei lá. Mas eles vão esperar até amanhecer e tudo mais. Mas uma horda de monstros estão chegando, de zumbis. Então eles têm pouco tempo antes de dar ruim. Então eles saem da casa correndo pra fugir, né? Porque logo eles vão virar papinha de morto. Então eles correm e tudo mais. E adivinha quem estava lá? Ele mesmo. Thompson. Ele estava vivo. Ó, a Julia mentiu. Ele fugiu de algum jeito. E acabou esse episódio. O último. E bom, gente, esse é o vídeo. Espero que tenham gostado. Eu sei, gente, eu contei toda a história assim, mas quem quiser assistir os vídeos originais estão na descrição. Eu vou dar minha crítica. A ideia parece legal. Só que terminaram só no quinto episódio, então não tem mais série. Parece que estão fazendo uma nova baseada num livro e parece mais interessante. Eu coloquei umas referências ao Resident Evil porque acho que tem uma referência ao Resident Evil e tudo mais. O Pop, o 7, né? É, tem umas coisas da história que a boca não fica junto ao personagem, mas essa é coisa do jogo. Eu sei porque eu já joguei o jogo, gente. O jogo ele tem uns gráficos legalzinhos, uns coisas assim. Só que a mecânica do jogo é meio confusa. Dá pra ver que eles dão um zoom porque, mano, é uma seta gigantesca, mano. Parece aqueles jogos antigos. Na verdade é antigo, né? Mas que quiser eu contar a história da próxima história lá, que é a Toxicidade White ou coisa assim, que é legalzinho. Fala aí nos comentários. Que eu perdi qualquer coisa, pode falar aí nos comentários também. Essa história é legal, eu gosto do jogo, gente. Do Stanley, tem uma ótima música. E eu vou falar que a dublagem é amadora. O Robin é amador. São crianças que fizeram isso, adolescentes. Mas ainda assim é uma boa historinha. Eu gostei, fiz esse vídeo. Espero ter gostado, gente. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe com o amigo. Deus abençoe, Jesus te ama e estamos offline.